ao convite. Já tive a oportunidade de palestrar em agosto, em dezembro. Minha memória, e eu vou falar sobre memória. Você vê como é que as coisas são? Eu vou falar sobre memória. Mas eu tive a oportunidade de palestrar em dezembro, lá no Centro de Computação. Eu acho que você estava lá. Tinha uma pessoa, acho que não era você. Quando eu falei sobre sexo e era algo assim bem pessoal, ela falou: eu sei. Eu adorei aquela participação, que me tirou a responsabilidade de saber sobre o assunto. E eu vou falar para vocês sobre comunicação humana e a percepção da realidade. Nossa, o tema parece que no final da tarde vai dar sono, mas eu procurei algumas coisas aqui para despertar um pouco a atenção para o assunto. Eu preciso de som. Vamos testar o som aqui? Posso passar e lá a gente vê. É assim que funciona. Nós vamos indo. Quando chegar lá, se o som vier, veio. Se não vier, vai ter que vir. Pronto, é assim que funciona. O que é? Olha, eu vou começar às 4h20. O que é a realidade? O que é real? Depende. Começou respondendo bem. O que é real? Depende. Mas depende do quê? Se você está me vendo aqui, eu sou real. Depende do quê? Pode nem ser que eu esteja aqui. Será que eu estou aqui? O que é real? É o que pode ser provado. Vou judiar. Ergueu a bola. Deus existe? É real? Não. Pronto, essa é uma resposta perfeita. Deus existe? Sim, perfeito. Pode ser provado? Depende. Olha, depende. Esse depende sempre estará presente na nossa vida, porque depende da referência que a gente usa para que algo possa existir ou não, possa ser real ou não. A referência para que a gente aceite como real ou não seriam o quê? Que propriedade que nós temos que nos dão a referência para a gente acreditar em algo ser real ou não? O que nós temos que nos testifica, é real ou não é? Sentidos. Sem os nossos sentidos, a gente talvez não. O que seríamos nós? Quais são eles? Os sentidos. Quem me respondeu aqui foi você. Ali. Quais são eles? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Só? 5. Temos outros sentidos que a gente vai descobrir por aqui. Mas, de maneira geral, temos 5. E com esses 5, nós vamos ter que aprender aonde a gente está. Só com 5. E com as limitações de cada um deles. Visão, o que eu enxergo? Luz, dependendo da faixa de comprimento de onda daquele objeto luminoso ser coincidente com o meu sistema de lentes e de captação. O que não for compatível, eu não vejo. Não significa que não exista. Audição. A mesma coisa. Tem uma faixa de onda sonora que eu entendo. Som de alta, de baixa, de média frequência. A partir daí eu não escuto mais nada que não esteja dentro dos limites dos sentidos. Então, existem coisas que eu não ouço e que existem.
e que, segundo os meus sentidos, não existe. Talvez Deus esteja por aí, se é que ele existe, além dos sentidos. Existem coisas além dos nossos sentidos? Talvez existam, mas o que de fato eu posso perceber? Então nós vamos ver isso aqui. O que eu percebo da minha realidade e no que isso me ajuda a interagir com as pessoas? Para se comunicar, a humanidade usa de diversos procedimentos. Olha aqui, usou da fogueira, do pombo-correio, e o som não veio, mas tem som. Mas está baixo. Em breve ele chegará. Vocês lembram desse telefone? De tecla? Ou esse celular que era uma maleta? Aonde vai parar a tecnologia para que a gente possa se comunicar com os outros de a curta, a média e a longa distância? Não sabemos. Na realidade, todos os instrumentos que a gente usa para se comunicar amplifica a capacidade sensorial. Tudo aquilo que eu uso para me comunicar com outra pessoa aumenta, amplifica aquilo que eu tenho do ponto de vista sensorial. Então, se eu uso um megafone ou este microfone, certamente outras pessoas lá de trás e até do outro lado da rua irão me ouvir, porque antigamente, então, eu era fumaça. Bom, mas não era a audição. E veja quanta gente está processando para que o som aconteça. Isso é uma fábula. Tem alguns vídeos aqui que, se acidentalmente acontecer de abrir o arquivo, vai dar problema. Vai dar problema. Eu espero que não abra aquilo que não pode ser aberto. É outra forma de comunicação. Eu retenho a informação para mim e guardo as 7 chaves. Só eu vejo quando posso ver. É uma maneira. Quando o som está normal, então deixa chegar aquele próximo vídeo. Se não acontecer, chegaremos nele. Aí vocês podem subir aqui. Vamos continuar. Pode descer por enquanto. Cada um interpreta a realidade da sua maneira, então, de acordo com os nossos sentidos. Isso aqui é um quadro, A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, de 1931, e mede 1 palmo e 1 palmo e pouco, 24 por 33 centímetros. O tempo para ele é relativo, o relógio dobra. Isso aqui é um exército de formiga. Isso aqui é o olho dele que está aqui. Isso porque eu li. Na minha primeira vez que eu olhei, eu não entendi nada, achei bonito, mas tem um significado todo pessoal, dele transmitir, de se comunicar algo abstrato, extremamente complexo. E a gente viaja nessas interpretações, e temos o direito de viajar. Vamos interpretar de diferentes maneiras. Realidade depende muito, como já dizia Kant, muito das relações ou da nossa capacidade sensorial. Vamos olhar os nossos sentidos mais intimamente. E vou fazer aqui alguns testes. A realidade depende também daquilo que eu entendo das coisas, ou seja, da minha capacidade cognitiva, da minha mente. Mente diferente de cérebro, que formam uma dualidade, cérebro-mente. O que é a mente? Me ajuda aí.
Você tem alguma ideia do que seja a mente? É o que a gente pensa. Penso, logo existo. Aonde está a sede do pensamento? No neurônio. Onde está a sede do nosso pensamento? Já me falaram para usar isso aqui. Eu prefiro ficar andando. Não é tão produtivo assim, mas a mente está no cérebro. Isso é um cérebro. Ao vivo. Está se fazendo um estudo de anatomia do cérebro. Lobo direito, lobo esquerdo, e aqui, juntando os dois lobos, uma estrutura chamada corpo caloso. Não se preocupa com esses nomes que nós vamos ver o efeito prático disso. O cérebro pesa mais ou menos 1,5 kg. É muito pesado? São 86 bilhões de neurônios. 100 bilhões, um número aproximado. O mesmo de células não neuronais. Portanto, aproximadamente 200 bilhões de células. Nessas células está a minha mente. Sinapses é a forma com a qual estes 100 bilhões de neurônios se comunicam. O nome, sinapse. Forma de se comunicar. Seria o aspecto, entre parênteses, sensorial, ou entre aspas, o aspecto sensorial dos neurônios. É a forma dele conversar, dele falar, dele enxergar, dele expressar aquilo que a gente faz usando os nossos 5 sentidos. Forma de se comunicar. E essa forma de se comunicar é feita através da eletricidade. Simples, um potencial elétrico sendo transmitido de neurônio para neurônio. Repare nos valores. Quando um determinado comportamento está sendo realizado, aproximadamente 1 quatrilhão de sinapses são usadas para manter aquele determinado comportamento naquele instante. No segundo instante, outro quatrilhão, outro quatrilhão, outro quatrilhão, outro quatrilhão, para cada atividade que nós vamos fazer. É muito trabalho? É muito trabalho. 1 quatrilhão de atividades. O computador faz isso? Então, sinapse pode ser um processo quântico. E isto é uma teoria belíssima, utilizando-se da física quântica, e nós vamos passar por isto aqui, para que a gente possa entender esse processo quântico, dando algo de base para que a mente seja formada desse processo quântico, e dentro dessa mente a possibilidade da existência da alma ou espírito, só do ponto de vista quântico. Mas nós vamos chegar lá. Vamos olhar as coisas mais primárias ou não quânticas que ocorrem nesse incomensurável mundo de 4 trilhão de processos a cada instante, só para nos manter vivo. E de maneira organizada, não aleatória. Temos um cérebro que funciona organizado, obedecendo uma hierarquia funcional, de acordo com as nossas necessidades a cada momento. Vamos ver como isso funciona. Lobo direito, lobo esquerdo, e unindo os dois lobos, que estrutura? Corpo caloso.
Por que eu estou citando isso? Porque nós vamos ver como essa coisa funciona. Está aí os sentidos. Vou ver se eu vou usar aqui agora. Sentido da percepção tátil, ali em cima em azul, depois da audição em verde. As áreas não se preocupam com esses nomes. Visão é no fundo, é no lobo, no córtex visual, no fundo do cérebro. O paladar é mais central, o olfato é um pouco mais periférico. Embaixo, chegando informações de dor, temperatura e propriocepção, que é um outro sentido. Propriocepção é a sensibilidade própria do indivíduo, aquilo que você sente o seu corpo. Você sente a perna, você sabe se ela está esticada, se ela está flexionada, grau de tensão, o tato, tudo isso chama-se propriocepção, que também tem acesso ao cérebro. Além disso, o equilíbrio, posicionando a cabeça no corpo ou no tronco, os olhos na cabeça, e tudo isso em relação ao corpo, olhando para frente ou para trás, ou inclinado ou deitado, tudo isso sendo processado naquele quatrilhão de informações naquele instante, para você cruzar a perna, segurar o seu joelho, ou me olhar e escutar e agora deglutir. E aí no segundo seguinte mudou tudo, mas são quatrilhões de funções, só para a gente ficar parado. É uma usina de força impressionante. A sensibilidade cutânea, por exemplo, é diferente de indivíduo para indivíduo. Então, para cada um, essa realidade tátil pode ser diferente de outra. Depende da quantidade de receptores, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, e da área que esse receptor, no caso tátil, abrange. Isso depende de cada um. O indivíduo cego, que treina o tato, apresenta não só uma densidade maior de receptores, mas de receptores de grande área. E ele pode ler com a ponta dos dedos. Tal é a capacidade dele reconhecer um detalhezinho do outro, um pontinho do outro, 2 pontinhos. Então ele lê numa velocidade, fala, fantástico. E lê com as mãos. Isso depende do quê? Para o cego ter esta agilidade ou esta capacidade. O que depende? Adaptação significa treino. Então, se eu treinar determinada habilidade, a sensibilidade daquela habilidade será muito maior em mim do que em outra pessoa. Então eu posso aumentar a minha acuidade auditiva, visual, tátil, posso aumentar a minha percepção dentro de um determinado limite, sim, o que me dá uma relação diferente da realidade para outra pessoa. Isso é dinâmico, não é estático. Tem que treinar. Trabalho. Sem trabalho, nada funciona. Essa sensibilidade tátil me garante essa estrutura que vocês estão vendo aqui e lá no fundo, este homúnculo virtual no cérebro. No meu cérebro eu tenho uma representação de todo o meu corpo, identificando aí a proporção das estruturas mais sensíveis ao tato, por exemplo. Como eu uso bastante as mãos, olha o tamanho das mãos em relação ao tronco no meu cérebro. Olha o tamanho dos lábios. Bebezinho nasce sugando. E existe uma fase oral onde a criança leva tudo à boca. É com a boca que ela reconhece o ambiente, a mãe. É com a boca que ela se relaciona pela primeira vez. Por isso nós temos essa sensibilidade tátil na região oral extraordinária.
Qual a melhor coisa de se fazer antes ou durante o sexo? Beijar. Beijar é uma delícia. E beijo, cada um beija à sua maneira, mas é uma delícia. Nós estamos usando o quê? O que nós temos de maior competência tátil? Boca. Na boca, você não precisa falar necessariamente. Você transforma a sua boca num ato de amor, beijando quem você ama. Tem horas que não adianta ficar explicando, não adianta como falar, você quer aconchegar e beijar. Às vezes nem para sexo, só pelo beijo. Beijo do filho, ou seja, do filho ou da mãe, é algo particular, é algo tão íntimo que transfere, que representa todo um ato de amor tátil. Por curiosidade, vejam o tamanho do pênis em relação à boca e às mãos. É isso aqui só. Pouco representativo. E olha como nós homens damos mais importância ao tamanho do pênis do que à capacidade de se beijar. Pênis para nós é algo estratosférico. É algo quase como um alienígena. Tem vida própria. Não vai me decepcionar essa noite. Pelo amor de Deus, reza. Gente, reza. Não faça isso. Agora não, já foi. Não, já foi. Perdemos o controle. A gente deveria prestar mais atenção nas preliminares do que no sexo propriamente dito. E também não adianta ficar aumentando a sensibilidade peniana, porque parece que a natureza não aumenta. É sempre será assim, sempre pequenininho assim. Outros animais sentem o mundo da mesma forma que a gente. Nós escutamos sons entre 20 e 20 mil hertz. Outros animais escutam ultrassons e sons de baixíssima frequência que não são captados pelo equipamento sensorial da nossa, digamos, audição. O cão e o gato percebem isto de uma maneira extraordinariamente eficaz. Vejam festa junina, Copa do Mundo, os bichos se escondem, que dói o ouvido. Cada bomba, porque para nós não é nada, para eles é uma bomba, é algo cósmico. Dói o ouvido dos bichinhos. Eles escutam o mundo diferente de nós. E mais, somos sensíveis à luz visível, mas outros animais são sensíveis à luz ultravioleta, abelha, borboleta, que a gente não vê. Ou infravermelho, serpente, a gente não vê. Serpente vê coisas que eu não vejo. A não ser que eu tenha um olho de serpente. Enxergo, nem super-homem enxerga infravermelho. E mais, outros animais detectam alguns estímulos que a gente não tem a mínima ideia de como que eles são. Detectam campo elétrico e campo magnético através de fotopigmentos na retina. Tartaruga e pombo sempre voltam ao lar por referências eletromagnéticas que a gente não sabe. Se a gente tivesse pelo menos esses equipamentos sensoriais, nossa realidade seria outra, o mundo seria outra. Veríamos Deus? Não sei. Olha só, volta e meia a gente retorna. Mas seríamos outros. O nosso cérebro, não quero falar disto aqui. Isto é importante. Mito: quanto maior o cérebro, maior a inteligência. Mentira. Isso é bobagem, tamanho, peso do cérebro. Bobagem. O que importa é a quantidade de sinapses que esse cérebro é capaz de realizar para a execução perfeita de um movimento ou para a interação social com outra pessoa. Então, isto é bobagem. Sinapse pode ser
incrementada ao longo do tempo. Ninguém nasce com um número de sinapses fixas e vai ficar com isso para sempre. A gente pode aumentar, a gente pode criar novas sinapses. Outro mito: usamos 10% da capacidade do cérebro. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mentira! A gente usa 100% do cérebro. Sempre. Sempre. Para todas as funções. E mais, o lado direito e esquerdo do cérebro são diferentes. Parcialmente correto. O lado esquerdo é o lado da lógica, da ciência, da verbalização de nomes, da matemática, estratégia, ordens, escrita, é algo mais concreto. E o lado direito processa imagens, histórias, observação, forma, padrão, música, imaginação, beleza, possibilidades. Integrando um lado mais lúdico do lado mais concreto, existe uma estrutura chamada corpo caloso. Perfeito. Vamos fazer um teste aqui agora. Vocês vão ler as cores em que as palavras estão escritas, e não o texto, e não aquilo que está escrito, tentando associar as duas áreas para que uma não prepondere sobre a outra, porque a lógica seria eu ler o que está escrito e não as cores. Eu vou ler o que está escrito, mas eu vou ler o que, não o que está escrito, mas a cor daquilo que está escrito. Nossa, aí ficam os dois lados brigando. Vamos lá. Você faz força, não faz força? Ali. Você faz força. Um lado te fala, não, o outro, não. E você fica no meio. Isso é uma merda. Terrível. É fácil? Não é, porque eu tenho que... Um lado do cérebro quer uma coisa, o outro quer outra. Então cabe uma pergunta: aonde que eu fico nisso? Aonde está a minha mente? No lado direito? No lobo direito? No lobo esquerdo? No corpo caloso? Nós já vamos ver. Se a mente não está no lado direito, não está no lado esquerdo, parece que ela está na expectativa. Bate o pênalti, defende. Marca o gol, defende. Marca o gol, defende. Olha que situação estranha. A sua mente parece que está solta, fluida, numa estrutura anatômica dividida por regiões. Um negócio meio estranho. Eis o corpo caloso. Uma estrutura que fica no centro, que permite que as duas regiões conversem. E se eu retirar o corpo caloso? Desconectar hemisfério direito do hemisfério esquerdo, lobo direito do lobo esquerdo. Como é que o cérebro fica? Como é que eu fico? A mente, como é que eu? Tem ideia? Situação extrema, as outras. Quem comanda o cérebro, então, só substitui por um comando. Porque o cérebro obedece uma hierarquia, uma organização. Quem comanda? Para que se substitua? Dois comandos. Perdeu a hierarquia. Se os dois comandam, e os dois comandam, como fica o indivíduo sem corpo caloso se ele quiser beber um copo d'água?
beber água. Vamos ver. Cadê o som? Beleza? O direito, ele processa a informação e nos dá a condição de criatividade, de intuição. Eles trabalham com base na ligação entre os dois hemisférios chamada corpo caloso. Quando nós temos situações onde... O áudio não está nem saindo aqui. Será que... Um instante, maestro. Subir aqui. Espera um pouquinho aqui, espera aí, deixa eu ver aqui. E vou subir aqui. Vai, conecta aí agora. Nada. O direito, Eu sou o corpo caloso. Eu sou o corpo caloso. Se ele está desconectado, o hemisfério direito tenta executar a sua função de pegar o copo d'água e o hemisfério esquerdo dá liberdade para executar a função que ele planeja. Talvez pegar o copo d'água num outro momento, não naquele instante. Não coordena as duas ações. Cada um tem o seu momento de pegar o copo d'água. Não há mais uma hierarquia. Agora, pode pegar. É o agora para um diferente do agora para outro. E é comum o indivíduo ficar assim. Vai pegar o copo d'água com a mão esquerda e a mão direita entra na frente. E isso não é loucura. O cara não está insano. Também se chama mão alienígena. Uma mão não permite que a outra execute aquela função, por mais simples que seja. Imagine andar. Um pé, não, qual que eu ponho primeiro? E fica um brigando com o outro, porque o momento de cada pé ou de cada cérebro, direito e esquerdo, se encontram em momentos, no caso, diferentes. Como é que ele vive? Nem dormir não consegue. Porque para dormir eu tenho que fechar os dois olhos. Então eu fecho um olho, abro um, fecho o outro. E para falar, a língua se movimenta numa ordem para que eu pronuncie as palavras. Não. E é lúcido. O eu dele é perfeito. É a máquina que não está respondendo àquilo que se espera dela. O que você faz numa situação dessa? Quebra a máquina? Você está vendo como é que é? O que você faz? Mais pessoas entram para substituir esse corpo caloso. Não dá para substituir 3 pessoas com corpos calosos. E não consegue dar um jeito desse som. E agora a imagem some, mas volta. É pena que eu não trouxe aquela caixinha velha que eu tenho lá. Aquela funciona. Não deu? Não deu. Não se preocupa. Ele segue. Processa a informação sim. E nos dá a condição de criatividade, de intuição. Eles trabalham com bom, Mac, tá bom. Entre os dois hemisférios, chamada corpo caloso. Ei! Quando nós temos situações onde esta harmonia está pouco de boa vontade. por um defeito no corpo caloso, a mão. Nós temos uma situação propícia Como é que ela vai para dormir? ocorrer ordens
desconexas. Dramático. Uma mão faz uma coisa e a outra mão executa outra Acidente coisa. muito comum. José, Uma infecção, uma meningite, uma encefalite no corpo caloso pode produzir graus variados dessa patologia. E o cara é lúcido. Qual é a realidade dele? Meu Deus do céu, olha como as coisas mudam dependendo do funcionamento dessa máquina. Exercício físico é bom para o cérebro? Maravilhoso. Exercício físico promove novos neurônios, crescimento de novos neurônios, aumento das sinapses, novos neurônios independente da idade. Velho, o nego é velho, 70 anos, novo neurônio. E exercício físico qual? Caminhada, andar, 3 vezes por semana, meia hora, 40 minutos por dia, novos neurônios. E num lugar em especial, chamado hipocampo. Depois eu vou mostrar. Hipocampo é a sede da memória. Na memória é onde está o meu eu, o que eu sou, o que eu penso, o meu pensamento, a minha mente é hipocampal, está no hipocampo, o meu eu, e é lá que eu faço crescer neurônios com atividade física. Exercitar o cérebro nos torna mais inteligente, e é verdade, fazer coisas novas, ou fazer coisas antigas de forma diferente. Por exemplo, escove os dentes com a mão que normalmente você não use, ou não usa. Eu sempre entro com o pé direito, entre com o pé esquerdo. Veja que sensação estranha. Quando eu jogava bola só com o pé direito, se eu entrava com o pé esquerdo, tinha que sair, entrar com... Temos que fazer coisas novas, ou as mesmas coisas de formas diferentes. Se você cair na sua rotina, neurogênese vai lá para baixo, o tédio diminui a ligação das sinapses e a memória nova não se forma. Você só repete o que já está gravado de uma maneira enfadonha. Temos que mexer com a estrutura do sistema nervoso com coisas novas. Em cima disso tudo, uma outra área do cérebro fundamental é a área frontal, parte da frente do cérebro, córtex pré-frontal. É a área do julgamento, da memória de trabalho, planejamento e processos mentais racionais. É aqui que eu estabeleço regras de conduta para que o instinto possa ser dominado. O chefe hoje fez uma merda, me xingou, não foi legal, o que eu devo fazer? Dar-lhe um murro no meio da cara? Posso fazer, mas se eu der um murro no meio da cara, eu vou perder toda a minha razão, eu vou para o olho da rua, vou ser demitido por justa causa, numa situação de desemprego, vale a pena? Hora de engolir o sapo do dia. Pode conversar com ele depois, mas não vou resolver na forma do justiciamento. Não vou, eu estou certo, eu vou arrebentar. Arrebentou, se ferrou. Paciência, julgue, racionalize, domine o instinto. O córtex pré-frontal faz isso muito bem. É a hora de eu saber como me relacionar com outras pessoas. Regras de conduta, normas da casa. Aquele professor lá que o aluno apagou a lousa. Imagina a gana que ele teve de enfiar a mão na cara daquele moleque. E ele rindo.
engole o sapo. Não fez, ganhou muito mais do que se tivesse feito. Discussão de trânsito. Nossa, quantas vezes? O cara cortou a frente, você já virou, você, eu, tudo. Ou seu filho da... Se o cara não ouviu, melhor. E se ele ouvir? E for um monstro, já sai armado com um porrete ou com um revólver, você está desarmado. Quantas vezes amigos nossos já morreram assim? Nem ele é um assassino e nem você é, mas por nada. Aí passam 5 minutos, mas o carro nem bateu, não aconteceu nada. Por que eu fui fazer? Porque não usou o córtex pré-frontal. É hora de racionalizar. Sempre a gente aprendeu que deveríamos contar até 10. Tem a sua lógica, porque aqui é a região da matemática, da fórmula. Se eu repetir uma contagem na ordem cronológica e devagar, eu estarei ativando o pré-frontal para contar até 10. Se ele está ativado, eu estou ativando a minha razão de maneira geral. Então pode ser que eu retroceda do que eu vou fazer. 1, 2, 3, demora. 4, 10. Ah, filha da puta, vai para dentro do carro, fecha a porta e vai para casa. No caminho você vai xingando depois. Eu deveria, se eu fosse lá, eu matava lá, bate a porta, mas você está sozinho, não aconteceu mais nada, chega, e tem mais. Quando você vai tomar banho, você vai de um lado para outro, desabafa, toma sua ceva geladinha, seu copão de vinho, uísque. E aí você vai falar, puxa, se eu tivesse matado o cara, eu estaria preso na cadeia, sendo abusado sexualmente. Preservei meu ânus e ainda estou tomando um uísque e não tomando no. Ora, me livrei de uma situação. Importante isso aqui para aquilo que virá. Temos 2 outras estruturas. Uma chamada colículo, não se preocupa com o nome. Colículo superior, é um pontinho que fica aqui. O cérebro todo está aqui em cima. Esse lado, colículo superior, se relaciona com os movimentos dos olhos e da cabeça. Nós vamos fazer um teste aqui. E vocês vão ver se o colículo, eu disse colículo, está funcionando bem. O colículo inferior está associada à função auditiva, a audição. O de cima, superior, visão. O de baixo, a audição. Tá bom? Então vamos ver se esse teste vai funcionar. Não quero falar disso aqui, não quero. Também não quero, está aqui. Vamos reconhecer a face de alguém. Vamos lá. Colículo superior, visão, posicionamento da minha cabeça. Inferior, audição. Hipocampo, memória. Vamos ver. De quem é esse rosto? Dez segundos só. Nem 10, 5 segundos. Repare que vocês estão tentando fechar esse circuito. Vocês estão pegando informações do colículo superior, do colículo inferior, do hipocampo, que é a minha memória, e usando o pré-frontal para poder organizar esta sequência dentro de uma certa lógica, a fim de eu reconhecer. Porém, ninguém fechou esse circuito aqui, não reconheci. Reconheceu quem é? Puta que pariu. Pode? Quem? Anne Frank? Não é. Mas nossa, Anne Frank, você sabe quem são? Ou quem é? Me diga, meu bem, quem é Anne Frank?
Diário de Anne Frank, uma judia que ficou presa num porão durante a segunda... Não é ela. Mas por que você achou que era importante? Alguma coisa deve ter lembrado, talvez a cor do cabelo, cor da pele, formato do rosto, mas ela chutou. Não, mas chegou lá, porque ela está usando o que ela tem armazenado na memória dela e que seja parecido. Mas não tinha certeza. Vamos ver quem é o próximo. Quem souber, não fala. Não, se eu falo, não fala. Não é para falar. Eu vou passar. Não fala. Eu só estou vendo quem tem mais de 50 aqui. Eu saberia. Não, aqui Dercy Gonçalves, rapaz. Dercy Gonçalves. Não fala. Quem sabe quem é? Impressionante. Mas vocês sabem quem é. Não reconheceram. Porque não tem a memória da imagem dos dois, colículo superior. Não tem memória auditiva dos dois, porque não há como ouvi-los, pelo menos agora. Quem tem mais de 50 anos aqui? Tem? Você não sabe quem é? Sabe? Espera aí, eu vou ouvir aí. Eu vou ouvir aí. Você sabe quem é? Sabe quem é? Não fala. Sabe? Já uma cantora é uma cantora, não é americana. Mas já chegou perto. Chegou perto. E o cara? Difícil, né? Vamos ver o próximo. Não fechou o reconhecimento. Normal, normal, não tem conhecimento para isso. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B, raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Olha aí na sua memória, você tem a visão da fórmula de Bhaskara. Basta que eu fale, mas como é que era? Eu falei, menos B, você já foi raiz. Olha, auditiva. Fórmula de Bhaskara, colículo inferior funcionando, vai no hipocampo, resgata do arquivo. Fórmula de Bhaskara. Coloca aquela imagem, coloca aquela memória no ato motor voluntário e você pronuncia. Fórmula de Bhaskara, raiz quadrada de B2. Olha que maravilha. 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 É um gesto tão insignificante e é uma maravilha. Precioso. E este, quem é? Ah, o Lazarento todo mundo sabe. É aí. Não precisou de memória auditiva. Só a visual, com essa cara, a risadinha dele. Dalva de Oliveira, a rainha da voz. Chico Alves, muito mais famoso que Roberto na época. E a música vocês sabem. Não sabem? Abençoado por Deus, oh meu Brasil, Brasil, Brasil. E ele fala Brasil com o L dobrado na língua. 1952 ele morreu, o ano que eu nasci, num acidente de carro na rodovia Dutra, voltando do Rio ou indo para o Rio de Janeiro para um show, o carro bateu. Agora está gravado no seu colículo inferior e está gravado no seu hipocampo. Quando você chegar na sua casa, como é que era mesmo aquele cara que ele falou? Era o rei da voz.
Você vai digitar e vai vir a imagem que você ouviu hoje da Dalva, do Chico Alves, e nunca mais vai sair do hipocampo. Coisa nova. Aprendeu coisa nova. Diferente de coisas antigas. Eu disse a vocês que eu sou um contador de histórias, né? Isso significa que eu uso metáforas para entender as coisas. Eu vou dizer para vocês, a memória se parece muito com o escorredor de macarrão. Porque o escorredor de macarrão é uma bacia cheia de furos. Para que os furos? Para a água passar. Você põe o macarrão no fogo, ferve o macarrão, aí você quer fazer a macarronada, mas você tem que se livrar da água, porque você não quer água na macarronada, você quer um molho. Então você põe no escorredor de macarrão. A memória é exatamente igual ao escorredor de macarrão. Você joga dentro da memória tudo aquilo que falaram para você na escola. O que vai acontecer? Por alguns segundos aquilo vai ficar dentro do escorredor de macarrão. Depois tudo desaparece no buraco do esquecimento. Então deixa eu dizer para vocês uma coisa. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. É bom esquecer. Eu vou até repetir porque eu acho isso muito legal. O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Jogue fora tudo aquilo que ocupa espaço no hipocampo, não estimulando aquela memória. Se você estimular a memória de algo aversivo, ruim, triste, vai ocupar espaço para as coisas boas que vão acontecer certamente, que acontece diariamente na nossa vida. Quem me diz isso muito bem? Esqueça se ele não te ama. É verdade. Esqueça se ele não te quer. Isso é um fato. Não chore mais, não sofra assim. Por quê? Porque tem algo novo. Porque posso te dar amor sem fim. Ei, Roberto, ó, coisa nova na nossa vida, gente. Por que você vai guardar a mágoa do seu chefe? No outro dia ele está seu amigo de novo. Foi um momento ruim dele. Por pouco você não arrebentou com ele, perdeu o emprego. Respirou, contou até 10, ele vai lá, o cara, me perdoe, caguei, fiz tudo errado, vamos recomeçar, tá tudo certo. Se ele não fizer isso, foda-se ele. Deveria ter feito. Ora, não quero falar disso aqui, porque eu já falei, não quero, eu quero falar. Não, também não quero falar disso aqui, porque eu só tenho 5 minutos e não vou perder meu tempo com isso. Eu quero chegar no fim. Não quero falar desse pensamento que é desnecessário, dessa conta absurda, dessas bobagens, também muito menos disso, nem dessa consciência ignorante, nada de teoria quântica. Eu quero terminar para cima, não quero falar disso aqui, isso é tudo bobagem. Finalmente. Esse aqui é o importante. Ora, é o finalmente. Vamos ver o que diz esse. O início. Não é esse finalmente aqui, não. Não é esse finalmente, não. Tá ali, eu tenho 5 minutos. Espera aí. Tá aqui. Esse lazarento está acontecendo alguma coisa aqui que ele... Rapidinho, 5 minutos. Tá lá do outro lado. Quer ver cadê a palestra? A apresentação tá aqui. Tá aí. Aí, ele estava escondido, coitado. Tá bom. É que beleza. É, menino que vale ouro. Tem uma mensagem do Rolando Boldrin.
sobre a vida, não só esta aqui, mas a vida quântica, que poderia ser compreendida como alma, mas isso é uma outra palestra. Mas o que ele fala é muito legal. Mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase, essa aqui, foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele.